Olá pessoal, tudo bem? Após o nosso pequeno recesso aí de final de ano, Natal em família, Ano Novo, né? Retornamos então aí para a continuidade dos trabalhos, para a reta final do nosso ano letivo de 2020, e ainda vai demorar um pouquinho para considerarmos encerrado. Já estamos em 2021, mas continuamos ainda, né, com as atividades do ano velho de 2020. Mas, com tudo que passamos aí nesse ano, vamos aí torcer para que tudo melhore nesse 2021. Né? Que a maior parte dos problemas, principalmente relacionados à pandemia, se resolvam o quanto antes. Mas a vida continua, o trabalho também. Nós estaremos aí nesse encontro, na continuidade dos trabalhos. Vamos começar com o nosso capítulo 11 do livro-texto, a reflexão da luz nos espelhos esféricos. A reflexão nos espelhos esféricos tem por efeito visual quando você olha para um determinado modelo de espelho e se depara com a imagem formada um pouco diferente do objeto. A imagem podendo ser menor em comparação ao objeto ou ampliada. Ainda tem algumas outras características que a gente vai ver agora no andar desse capítulo. Tudo bem? Você já observou ou utilizou espelhos esféricos? Eles são muito usados por dentistas, maquiadores ou ainda posicionados nas entradas de prédios e nas portas de alguns ônibus. Algumas lojas também, se você observar, pequenas lojas, mercearias, pequenos mercados, costumam colocá-los também no alto, acima das prateleiras, no início ou no final dos corredores. Você também vai observar espelhos esféricos nos veículos, né, nos automóveis, em algumas motos, e também utilizados em situações de lazer. Tá? Hoje não é tão comum, mas antigamente alguns parques de diversão tinham as chamadas salas dos espelhos, ou salas de espelhos mágicos, porque as pessoas se admiravam na condição de se posicionarem diante de um espelho e verem sua imagem totalmente deformada. No caso dos veículos, o objetivo desses espelhos esféricos é aumentar o campo visual, aquele que a gente viu lá nos espelhos planos. Então, o espelho esférico permite, em certas condições, né, dado determinadas características, não são todos os espelhos esféricos, mas um tipo deles nos permite uma boa ampliação do campo visual. Claro que isso tem um preço cobrado, uma consequência que a gente vai entender mais adiante, mas é bastante prático na questão da segurança aí ao se dirigir. Então, o espelho esférico ele é construído a partir, claro, de uma esfera, né? Mas extraído dessa esfera, tá? De uma esfera de referência, você extrai uma parte dessa esfera, conhecido como uma calota. Tá? Às vezes eu chamo isso de uma tampa de laranja. Quando você pega uma laranja mais arredondada e corta a tampa dela, você está extraindo ali uma pequena calota esférica. Bem? Dessa calota esférica, desse pedaço da esfera inteira, você tem uma face espelhada, que pode ser a parte interna. Tá? Aqui a representação, veja, os riscadinhos que a gente disse lá nos espelhos planos, que indica a parte de trás do espelho, as costas do espelho. Então, nessa figura, temos por representação a parte interna da curvatura, como a parte espelhada, a parte refletora. Mas você também pode ter a parte externa da sua superfície esférica espelhada.
tá? E aí a marcação da parte traseira fica pelo lado de dentro da curvatura. E isso caracteriza os dois modelos de espelhos esféricos que a gente tem. Quando a parte interna é espelhada, esse espelho é chamado de côncavo. E quando a parte externa é espelhada, nós temos o espelho convexo. Então, primeira questão, o primeiro conceito que nós temos que ter em mente é que os espelhos esféricos se apresentam em dois modelos, tá? Podendo inclusive a mesma calota ser espelhada dos dois lados, e aí conforme o lado que você virar, você vai ter o espelho côncavo ou o espelho convexo. Então a primeira coisa a mentalizarmos é espelho côncavo, espelhamento pelo lado de dentro da curvatura, e o espelho convexo, o espelhamento é pelo lado externo da curvatura. Como todo espelho esférico é proveniente de uma superfície esférica, ele possui alguns elementos que estão diretamente associados a essa esfera, e nós temos que conhecê-los. O primeiro elemento é o centro de curvatura, que com base na esfera que deu origem a essa calota espelhada, o ponto central dessa esfera é o centro da própria esfera, e para o espelho é chamado de centro de curvatura. O outro elemento é o raio de curvatura, que é exatamente a distância desse ponto central, do centro de curvatura, até a superfície da nossa calota esférica. Ou seja, numa esfera qualquer ou numa esfera inteira, do seu centro até qualquer ponto da superfície, essa distância é chamada de raio da esfera. Isso a gente já sabe lá da geometria. O outro elemento, o chamado vértice do espelho, é esse ponto aqui, representado por V, que fica exatamente no centro da nossa calota esférica. Seja qual for o tamanho da calota que se extrai da esfera original, o centro dessa calota é marcado como o vértice desse espelho, que é extremamente importante para a questão do comportamento dos raios de luz, que a gente vai ver mais adiante. O outro elemento, o eixo principal, exatamente uma reta que conecta o vértice do espelho passando pelo centro de curvatura, então chamado de eixo principal do espelho esférico, por passar entre o centro de curvatura e o vértice da nossa calota esférica. Qualquer outra reta que passe pelo centro de curvatura e também passe ainda pela calota, não sendo o vértice, em qualquer outro ponto da calota, passou uma reta dali até o centro de curvatura, você vai ter o chamado eixo secundário. É menos usado, mas em determinadas situações de construção de imagem ou de análise dessa imagem, pode ser necessário que se utilize de um eixo secundário para dar um suporte maior no estudo. Então está aí o eixo secundário. E o último elemento aqui analisado é o ângulo de abertura alfa. Esse ângulo de abertura, ele está aqui, você vai pegar praticamente dois eixos secundários, ou seja, duas retas partindo do centro até a extremidade da calota esférica. Tá? Então, se você pega uma reta de uma extremidade da calota até o centro e outra reta na outra extremidade até o centro, você vai ter uma abertura angular aqui. Isso é então chamado ângulo de abertura do espelho. Quanto maior esse ângulo, quer dizer que maior é a calota que foi extraída da esfera original. Okay? Ainda com relação aos elementos do espelho esférico, quando os raios de luz incidem paralelos ao eixo principal, eles são refletidos na direção de um determinado ponto. Esse ponto recebe o nome de foco principal do espelho. Nesse ponto, ocorre o encontro dos raios refletidos ou a interseção dos seus prolongamentos. E nós vamos entender isso por quê. Isso acontece também graças à geometria da situação.
visto que sempre é válida a lei da reflexão, ou seja, segundo ela, o ângulo de incidência em qualquer ponto do espelho é igual ao ângulo de reflexão. No espelho côncavo, onde o espelhamento é a parte interna da curvatura, isso faz com que o foco desse espelho seja um ponto de interseção dos raios de luz refletidos e ele se posiciona na frente desse espelho côncavo. Então, aqui nessa representação, raios incidentes, todos paralelos entre si e paralelos ao eixo principal do nosso espelho côncavo. Todos esses raios obedecendo à lei da reflexão, em que o ângulo de incidência, e perceba aqui que por ser uma superfície esférica, a referência que nós temos para medir o ângulo, lembra lá do espelho plano, da normal, aquela linha imaginária perpendicular ao espelho, ela vale aqui também. Só que por ser uma superfície esférica, a nossa normal, para ela ser perpendicular nesse ponto, ela coincide exatamente com o eixo secundário, aquele que passa aqui no centro de curvatura até a superfície da calota. A partir desse eixo secundário, que para nós aqui vai representar uma normal, né? Ao medir o ângulo de incidência desse raio aqui, repetindo esse ângulo, teremos esse raio refletido, que vai passar num determinado ponto aqui no eixo principal, e esse ponto é chamado de foco, foco principal. Todos os demais raios incidentes aqui, paralelos ao eixo principal, tomando o procedimento de traçar a normal perpendicular à superfície, medir o ângulo de chegada, repetir esse ângulo na saída, todos os raios refletidos irão, coincidentemente, passar por esse ponto, chamado de foco. Por isso, esse foco no espelho côncavo fica na frente do espelho, ele fica diante da superfície espelhada. Já no espelho convexo, em que o espelhamento é na parte externa da curvatura, né, pelo lado de fora da curvatura, por assim dizer, perceba então que a luz incidente ela se reflete de forma divergente, enquanto que no espelho côncavo a luz refletida é convergente. Então, aqui na representação gráfica, temos a superfície espelhada, né, a nossa superfície convexa, e os raios que chegam paralelos ao eixo principal, mais uma vez obedecendo à lei da reflexão, medindo o ângulo de chegada e repetindo esse ângulo na saída, cada raio refletido forma um feixe divergente. Então, essa luz refletida, ela se espalha. Diante do espelho convexo, ela é espalhada. Por isso, se a gente prolongar cada raio refletido atrás do espelho, todos esses prolongamentos vão se encontrar num determinado ponto, que é o foco principal. Então, se a gente imaginar a mesma superfície, com o mesmo centro de curvatura, né, o mesmo raio de curvatura, mesmas medidas, a mesma calota espelhada dos dois lados, o foco principal vai estar exatamente no mesmo ponto. Com a diferença que o lado côncavo, né, o lado interno, a reflexão da luz se dá de forma convergente para o ponto chamado foco. E pelo lado externo, pelo lado convexo, a reflexão é divergente. Ela se espalha de modo que seus prolongamentos se encontram atrás do espelho. Por isso, no espelho convexo, o foco principal fica atrás do espelho. Ok? Nós sabemos que qualquer raio que incida sobre um espelho, tanto esférico quanto plano, ela respeita as leis da reflexão. Ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Contudo, devido à geometria um pouco mais complexa do espelho esférico, em comparação ao espelho plano, nem sempre é simples determinarmos qual é a trajetória do raio refletido.
Até porque nem sempre teremos em mãos aí um compasso ou um transferidor como ferramentas para podermos medir com segurança esse ângulo de chegada para repetir esse ângulo na saída. Então, para ajudar nessa condição, existem 4 propriedades, né? Então, 4 modelos de raios incidentes, 4 raios bem específicos, em que, se tivermos apenas uma régua na mão, nós conseguiremos determinar com muita segurança qual a trajetória do raio refletido no espelho esférico. Então, são 4 propriedades que nós vamos analisar cada uma delas aqui, no espelho côncavo e no espelho convexo, para então não termos que depender do compasso ou do transferidor aí na hora de construir essas imagens. A primeira propriedade trata do raio incidente paralelo ao eixo principal. E esse a gente acabou de conhecer no slide anterior. O raio refletido ou seu prolongamento, né? Se for um espelho côncavo ou convexo, o seu raio refletido vai passar pelo foco principal. Então, numa representação mais simples, em comparação ao slide anterior, um raio que incida no espelho côncavo paralelo ao eixo principal, o seu raio refletido passará exatamente pelo foco principal. Um detalhe, que não falamos aí no slide anterior, é que nessa representação gráfica do espelho, na hora de você posicionar o centro de curvatura, a posição desse centro de curvatura é exatamente o raio de curvatura, né? Deve ser um valor conhecido, e a partir desse valor, qual é a posição do foco? O foco está exatamente à meia distância do raio de curvatura, ou a meia distância entre o centro de curvatura e o vértice do espelho. Então, o foco, a medida do foco para você poder medir com a régua e posicionar esse ponto, é exatamente a metade do raio de curvatura. Então, se o problema informar o raio de curvatura, o foco é a metade desse valor. Já no espelho convexo, também vimos aí no slide anterior, um raio que incida paralelo ao eixo principal, ele irá ser refletido de forma divergente, sendo que o prolongamento do seu raio refletido é passado pelo foco. Então, uma vez que você tem o raio incidente, basta você posicionar a régua no ponto de chegada do raio incidente e, tendo a referência do foco, coloca a régua entre esse ponto e o foco, e você terá então a trajetória do raio refletido aí nesse espelho convexo. Então, essa é a primeira propriedade. Raio que incide paralelo ao eixo principal se reflete tendo como referência o foco. Tá? Se for côncavo, ele passa exatamente em cima do foco. Se for convexo, ele sai alinhado pelo foco que está atrás do espelho. A segunda propriedade, na verdade, obedece ao princípio da reversibilidade da luz, que a gente viu lá no início, na introdução da ótica, que quer dizer que, para um raio incidente ou seu prolongamento que passa pelo foco, teremos como raio refletido um raio paralelo ao eixo principal. Então, nada mais é do que a inversão da trajetória desse primeiro modelo aqui. Então, nós temos um raio incidente passando pelo foco no espelho côncavo. Ao atingir o espelho, ele se reflete exatamente paralelo ao eixo principal. E se for no espelho convexo, um raio que chega, ele chegando até esse ponto, você coloca a régua acompanhando a trajetória desse raio. Se a sua régua indicar exatamente o foco, se ela estiver passando sobre o foco, quer dizer que o raio refletido será paralelo ao eixo principal. A terceira propriedade é para um raio incidente ou prolongamento do raio que esteja passando pelo centro de curvatura do espelho. O raio refletido, ou seu prolongamento, irá passar também pelo centro de curvatura, voltando sobre o raio incidente.
Ou seja, a luz incidente ela vai chegar ao espelho e voltar pela mesma trajetória percorrida na sua chegada. Então ele bate e volta passando exatamente pelo mesmo caminho. Isso se o raio incidente estiver cruzando com o centro de curvatura. Okay? E isso, mais uma vez, obedece à lei da reflexão. Então, lembrando que do centro de curvatura até o espelho nós temos o raio de curvatura, né? Significa que nesse ponto aqui há uma formação de 90 graus com a superfície do espelho. O que quer dizer que o ângulo de incidência é zero, portanto o ângulo de saída também é zero. Por isso ele vai e volta pela mesma trajetória. Se for um espelho convexo, esse raio vai chegar pela parte externa da curvatura, colocando a régua sobre esse raio. Se essa régua se alinhar com o centro de curvatura, né, o prolongamento aqui, alinhou com o centro de curvatura, então basta você dizer e indicar na figura que o raio refletido está voltando exatamente pelo mesmo caminho. A quarta propriedade é para um raio que incida sobre o vértice do nosso espelho. O raio refletido será simplesmente simétrico em relação ao eixo principal. Nesse caso aqui, nada mais é do que a comprovação, mais uma vez, da lei da reflexão, em que o raio que incide sobre o vértice, à medida do ângulo com o eixo principal, se repete na saída. Então, o nosso raio incidente, ele sai formando aqui, mais uma vez, o mesmo ângulo. Tá? E aí você pode, nesse caso, se questionar, mas e se eu não tenho um transferidor aí para medir esse ângulo? Como é que eu vou garantir essa saída usando apenas uma régua? Tem um macetezinho simples que posteriormente a gente vai ver aí no exercício, mas só adiantando aqui, se você pegar com a sua régua e passar uma reta de referência que seja perpendicular ao eixo principal, tá? Uma reta perpendicular ao eixo principal, se você medir desse ponto aqui do raio incidente a distância até o eixo, ao repetir essa distância para baixo, você terá então o ponto por onde o raio refletido vai estar passando. Isso garante que o ângulo de entrada e de saída é igual. Ok? Então não tem muito mistério aí. E se for no espelho convexo, a coisa se repete da mesma forma. Então, o raio incidente chegou no vértice, basta então medir o ângulo de chegada e repetir o ângulo na saída. Ou usar o procedimento de pegar a distância desse ponto até o eixo, repete essa distância aqui abaixo do eixo, e você então terá uma reflexão respeitando a lei da reflexão, né? Garantindo o ângulo de incidência igual o ângulo de reflexão. Vamos analisar agora o exercício resolvido 1 do nosso livro-texto, em que ele nos dá uma figura com um espelho côncavo e a partir de um objeto P, de um ponto-objeto P, 3 raios incidentes foram inseridos no espelho côncavo. E ele pede para desenharmos os raios refletidos de cada um desses raios incidentes. Então, como acabamos de ver, os raios refletidos são desenhados a partir de suas propriedades particulares. Tá? Primeira propriedade, o raio que incide paralelo ao eixo principal se reflete passando pelo foco. Então, dos 3 raios incidentes, o raio aqui de baixo, percebemos que ele está paralelo ao eixo principal. Portanto, o seu raio refletido passa pelo foco do espelho. A outra propriedade, o raio que incide passando pelo foco se reflete paralelo ao eixo principal. Então, nós temos aqui esse raio de cima, que ele incide passando exatamente pelo foco. Portanto, o raio refletido é paralelo ao eixo principal. E o terceiro raio está incidindo sobre o vértice do espelho e deve refletir de forma simétrica. Nesse caso,
como dissemos anteriormente, na falta do transferidor, podemos usar do artifício de pegarmos a distância do ponto P até o eixo principal e repetirmos essa distância para cima. Então, pegando aqui do ponto P até o eixo, medida essa distância, nós repetimos ela até aqui em cima. Dessa forma, aqui marcamos um ponto de referência, um ponto S. Desse ponto S até o vértice é o nosso raio refletido. Observe que, dos 3 raios incidentes, partindo do mesmo ponto objeto, cada um se refletiu obedecendo à sua particularidade, e claro, obedecendo à lei da reflexão, mas temos uma coincidência dos 3 raios refletidos, cruzaram-se no mesmo ponto. Esse ponto, vou chamar de P', nada mais é do que o ponto imagem do nosso objeto P. Então, aqui, no encontro dos raios refletidos, é formada a imagem do nosso objeto. E aí, se você lembrar dos espelhos planos, você pode se perguntar, mas lá no espelho plano, eu media a distância do objeto até o espelho, repetia essa distância atrás do espelho, e lá estava a minha imagem formada. No espelho plano, é simples assim. No espelho esférico não é tão simples. E perceba que o encontro da luz refletida se deu na frente do espelho, portanto, a imagem é formada na frente do espelho. Ok? Essa imagem aqui, a gente vai analisar agora adiante, a construção das imagens. Tá? E aí ela tem a sua característica de ser uma imagem real. Acredito que eu deva ter comentado algo lá nos espelhos planos sobre imagens reais e virtuais, e objetos reais e objetos virtuais. Certo? Se eu lembrar disso lá, a gente deu uma adiantada nisso. Mas a gente vai entender isso melhor agora.